Área 51, a base militar mais protegida dos Estados Unidos, rodeada de mistérios e segredos, tornou-se o maior foco dos teóricos da conspiração. Será que é realmente um esconderijo de naves e corpos alienígenas? Ou é apenas um local onde o governo americano desenvolve equipamentos militares altamente avançados? Seja como for, vamos descobrir tudo isso e muito mais agora. A Área 51 é um destacamento remoto da base aérea de Edwards, da Califórnia, e está localizada no sul do estado de Nevada. Teve sua origem em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Começou de maneira bem modesta, com a construção de um pequeno campo de pouso composto por 2 barracas e 2 pequenas pistas. No início, era usada para treinar pilotos de combate durante a guerra. Até 1955, a instalação passou por pequenas mudanças. Nesse ano, uma grande expansão transformou a base em um centro de desenvolvimento de tecnologia altamente confidencial, onde o icônico avião de espionagem Lockheed U-2 foi desenvolvido e testado. Para acomodar o projeto, uma enorme pista de testes foi construída sobre Groom Lake, um grande lago seco ao norte da base. Novos hangares e instalações menores foram construídos, expandindo a instalação para 37 por 40 km². A base continuou servindo como local de testes para aeronaves secretas do governo. Novos projetos surgiram nos anos seguintes, incluindo o Lockheed A-12 em 1962. Este avião de reconhecimento é um dos mais velozes do mundo, capaz de voar a mais de 20 mil metros de altura e atingir velocidades de quase 3.600 km/h. Devido ao sigilo extremo em torno do projeto, durante as operações de pouso e decolagem, todo o pessoal não envolvido diretamente com o projeto era reunido na cantina da base. A essa altura, a base já abrigava mais de 1.000 engenheiros, técnicos e militares. Na segunda metade dos anos 70, a Lockheed deu início a um programa super avançado, que viria a ser transformado no primeiro bombardeiro stealth do mundo, o grandioso F-117. Por ser um projeto ultra secreto, a Área 51 mais uma vez se tornou o local escolhido para conduzir os testes de voo da aeronave, que se iniciaram em 1981. Para garantir o sigilo máximo, os testes de voo desse avião eram realizados quase sempre à noite, reduzindo drasticamente a possibilidade de detecção visual. Após a conclusão do projeto, a Área 51 continuou a expandir suas operações, abraçando novas tecnologias e empreendimentos cada vez mais ambiciosos. Em 1995, uma lei federal ampliou a zona de exclusão aérea em torno da base de 8 para 16 km². E em 2015, todas as montanhas circundantes foram incorporadas à base. As informações que eu passei até agora se tornaram conhecidas do público devido a uma combinação de fatores, incluindo o tempo, mudanças na política de segurança e decisões de desclassificação do governo americano. Isso ocorre quando o governo considera que as informações não são mais sensíveis ou relevantes para a segurança nacional, e a tecnologia já tenha se tornado obsoleta. Agora eu te pergunto, se a base realmente tem o propósito de desenvolver armas e aviões ultra-tecnológicos, por qual motivo a Área 51 ficou tão famosa pelas aparições de OVNIs, e é tema de centenas de teorias da conspiração? Bom, eu tenho 2 teorias sobre isso. A primeira é o fato do extremo sigilo sobre tudo o que acontece lá dentro, e do governo dos Estados Unidos simplesmente negar sua existência por tantas décadas. Foi somente em 2013 que a CIA, Agência Americana de Inteligência, admitiu publicamente a existência da base e tornou público alguns documentos secretos. Esses documentos não só provam a existência, como davam a instalação exata da base, e também mostrava como as instalações estavam distribuídas no terreno e descrevia como a base se organiza internamente. Obviamente, toda essa segurança extrema apenas reforça o imaginário das pessoas e se torna um prato cheio para que as histórias sobre alienígenas e discos voadores comecem a ser desenvolvidas. O segundo motivo é o fato de que, por se tratar de aeronaves super avançadas e nunca vistas antes, as pessoas viam as luzes, os movimentos supervelozes e os barulhos, e então associavam a discos voadores e, consequentemente, extraterrestres.
Como se esses avistamentos já não fossem provas o suficiente da existência de alienígenas, em 1989, um ex-funcionário da Área 51, chamado Bob Lazar, deu entrevista para um canal de notícias de Las Vegas. Segundo ele trabalhava no setor mais secreto da Área 51, o setor S4. Esse setor é o local onde ficam guardadas todas as aeronaves alienígenas capturadas pelo governo, como por exemplo o OVNI que caiu em Roswell, em 1947. Se você nunca ouviu falar sobre o caso Roswell, vou resumir brevemente aqui. E se você quiser um vídeo mais completo sobre esse assunto, deixe um comentário para eu saber, pois eu sempre quis fazer um vídeo sobre isso. Em junho de 1947, diversos moradores afirmaram ter visto luzes estranhas sobrevoando suas casas. Após uma noite de tempestade, um fazendeiro encontra destroços de metal em um de seus campos. A Força Aérea é convocada e, poucos dias depois, divulga para a imprensa a queda de um disco voador. E horas depois, a própria Força Aérea se desmente, falando que na verdade se tratava de um balão meteorológico. O que torna o incidente de Roswell o mais importante caso da ufologia mundial. Não é o disco voador, e sim o que estava dentro dele, 4 legítimos ETs. E adivinha para onde eles foram levados? Mas é claro que para a Área 51. Mas essa história vai muito além disso, e fica para um outro vídeo. Então já sabe, comenta aí se quer um vídeo dedicado a isso. Agora, onde eu estava mesmo? Ah, sim. Bob Lazar é um engenheiro físico. O seu principal trabalho na Área 51 era fazer engenharia reversa nos motores dessas aeronaves para replicar a tecnologia nos aviões que eram desenvolvidos lá. Ele descobriu que o combustível usado pelos OVNIs era o elemento 115, um elemento radioativo inexistente no planeta Terra, mas que poderia existir em algum lugar do universo. O elemento 115 era responsável por criar um campo antigravitacional ao redor da nave, criando uma espécie de motor de dobra que encurtaria o espaço-tempo entre a nave e seu destino. Com isso, a nave poderia viajar milhares de anos-luz em poucos segundos. O mais interessante nessa história é que, em 2004, uma equipe de cientistas russos teve sucesso na produção do elemento 115, como um isótopo instável em laboratório, confirmando a existência do elemento, mas, infelizmente, não conseguiram produzir a antigravidade. Outra pessoa muito importante na divulgação desses segredos foi o Boyd Bushman. Boyd Bushman era um engenheiro que trabalhou por cerca de 30 anos na Lockheed Martin, a mesma empresa que fabricava os aviões do início do vídeo. Em 2014, Bushman deu uma última entrevista onde contou tudo sobre seu antigo trabalho e revelou muito sobre constantes visitas à Área 51. Ele afirmou que a base secreta não apenas tinha naves alienígenas, como também vários corpos de extraterrestres, 18 no total, e alguns deles ainda estão vivos. Pequenos seres humanoides de 1,20 m, de pele acinzentada, cabeça grande e olhos negros, e que não eram totalmente adultos, mas que tinham entre 200 e 230 anos cada. Os famosos Greys. Eram realizados diversos experimentos e testes para entender a morfologia desses seres e, principalmente, entender como funciona o cérebro deles, que era completamente diferente do nosso. Inclusive, eles tinham a habilidade de se comunicarem por telepatia. Devido a essa comunicação mental, eles eram mantidos em uma espécie de prisão subterrânea para que suas ondas cerebrais não afetassem quem estava na superfície da base, pois a telepatia deles causava dor de cabeça, náusea e enjoos intensos quando direcionados aos seres humanos. Ele revelou nessa entrevista várias fotos dos tais alienígenas, objetos estranhos, naves-mães e fotos de OVNIs, que até o momento nunca tinham sido reveladas a ninguém. Tanto Bob Lazar quanto Bushman são muito respeitados pelos ufólogos, mas também muita gente acredita que esses dois são apenas charlatões, que só querem lucrar em cima de suas histórias. Bob Lazar, por exemplo, realizou diversas palestras sobre o assunto, foi em muitos programas de TV e também muitos documentários. Seu último foi em 2018, recomendo muito. Já Boyd Bushman não teve tanta sorte com isso, pois ele faleceu em 2014, 2 meses depois de seus relatos. Pouco tempo depois do último documentário de Bob Lazar, a Área 51 novamente voltou a ser um assunto popular, tanto que em 2019, um evento no Facebook foi criado, chamado Projeto Storm. Eles não podem parar todos nós.
O objetivo? Descobrir a verdade e salvar os ETs das mãos do governo. Pode parecer meme, mas aproximadamente 2 milhões de usuários confirmaram presença. Incluindo eu, é claro. Você acha que ia perder isso? Jamais! Esse evento ficou tão grande que a própria Força Aérea Americana, responsável pela Área 51, fez uma declaração alertando que a segurança da instalação é de prioridade máxima e que as pessoas não deveriam tentar realizar tal ação. Lembrando que a base é uma das mais protegidas dos Estados Unidos, com drones, soldados, sensores de movimento, câmeras de detecção de calor, helicópteros e até mesmo aviões de caças estão à disposição. Mas quando chegou o grande dia, pouco mais de 100 pessoas compareceram ao local, vestidos assim, olha só. No final das contas, não deu em nada. Ninguém realmente tentou invadir a base, mas pelo menos eles se divertiram bastante. Assim, a Área 51 permanece um enigma que continua a intrigar e cativar a nossa imaginação. Seja você um crente em teorias da conspiração ou um cético, cada pessoa acredita no que quer, mas uma coisa é certa: a Área 51 nunca saiu de cena e continua trazendo mistérios até os dias de hoje. O que é real e o que é ficção? Talvez nunca saberemos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história e os mistérios que envolvem esse lugar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para nos ajudar a divulgar mais segredos como este. Até a próxima!